A graça e a paz de Cristo. Seja bem-vindo ao Propósito, 150 dias para crescer com os Salmos. O livro de Salmos é um livro que tem 150 salmos. Quando nós falamos salmos no plural, nós estamos nos referindo ao conjunto dos 150 salmos. Cada salmo foi escrito por alguém em um momento da vida que manifestou uma oração, um louvor, uma reclamação, uma lamentação que não sabia como lidar e que colocou diante de Deus. E é por isso que o livro de Salmos é um livro muito bom para nós crescermos no nosso relacionamento com Deus. Primeiro porque ele é vasto, ele tem 150 composições. 150 composições abrange 5 meses. E você tem um tempo em que você consegue, quando coloca o propósito de crescer com a meditação em Salmos, de aprender sobre várias situações, tanto a louvar a Deus nos momentos de alegria, como a lidar com situações difíceis da vida. Tem salmos que falam sobre a inveja, sobre a cobiça, sobre a doença, sobre a insônia, sobre a sensação de insegurança. E em cada uma dessas situações, cada salmista que foi passando por essas experiências foi falando com Deus, escrevendo uma oração, pedindo uma resposta, uma forma de superar aquela situação. Então, quando você toma o livro de Salmos para começar a buscar a Deus, você tem um período em que você lê um salmo por dia e você aprende 150 lições no relacionamento com Deus, porque são 150 salmos. O livro de Salmos, ele não tem capítulos. Os outros livros da Bíblia têm capítulos porque eles são histórias que são divididas por capítulos, mas os salmos eles são individuais. Inclusive, o livro de Salmos ele tem composições que são de tempos diferentes. As pessoas que escreveram viveram em tempos muito diferentes. E o povo de Israel reuniu esses salmos, muitos deles se transformaram em músicas, foram convertidas em canções e que eram cantadas e são cantadas nos cultos. E existem muitos cânticos que são salmos, que são formas de adoração a Deus. Então você está vendo na tela Salmos capítulo 18, mas na verdade nós devemos ler Salmo 18. É assim que nós entendemos esse salmo. E o Salmo 18, esse que é o dia 18 desse propósito, fala que o Senhor é a nossa força e que o caminho de Deus é perfeito. E a palavra dele sempre prevalece diante das adversidades da vida. O Salmo 18 foi escrito quando o seu autor estava cercado por muitos inimigos fortes. E ele fala que os inimigos o cercam, mas o Senhor é o meu rochedo. E o Senhor traz um caminho que me ajuda a passar por cima. Um caminho que é como um escudo para mim, me protege, e um caminho que me faz passar por cima de muralhas e de tropas, ainda que os meus inimigos sejam muito fortes. Então, a lição do Salmo 18 é: não importa quais e quantos são os seus problemas e quem são os seus inimigos,
Ou quais são os seus inimigos, os seus desafios? Os nossos inimigos muitas vezes são os desafios da vida. E não importa, você não deve ter medo, porque o Senhor, ele é o nosso rochedo e ele tem um caminho certo para tirar você dessa situação. Então, você deve ter sempre a confiança em Deus. Não importa como você está, talvez você esteja muito fraco hoje. Talvez você esteja muito abatida por uma situação, mas tenha força. Olhe para cima, Deus está com você e Ele é o seu rochedo e Ele abre caminho para você passar. E se Ele tiver que abrir um caminho para você passar por cima dos seus inimigos, dos seus adversários, Ele vai fazer, porque Ele tem poder de fazer isso. Então vamos ler aqui o Salmo 18. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. Ele já começa dizendo: o Senhor é a minha fortaleza. Repita isso agora, se você está fraco, se você está fraca. O Senhor é a minha fortaleza. Versículo 2: o Senhor é o meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Leia esse versículo em voz alta, diga, declare esse versículo. O Senhor é o meu rochedo, Ele é o meu lugar forte. Se o Senhor é o meu lugar forte, eu não tenho que ter medo de nada, nem de ninguém. E Ele é o meu libertador, Ele vai libertar da situação. Ele é o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio. Ele é o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. É Deus que defende você. Se você foi caluniado, se falaram alguma coisa a seu respeito, é Ele que te defende. Versículo 3. Diante disso, como o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio, então o que nós devemos fazer? O que eu devo fazer? Versículo 3: eu invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. O versículo 3 está dizendo: eu não vou colocar a minha cabeça no chão e ficar desesperado. Eu não vou ficar com tristeza e pensando: ah, o meu inimigo é mais forte do que eu. Não! Eu invocarei o nome do Senhor. Por quê? Porque se Ele é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, se eu acredito mesmo que Ele é a minha fortaleza, o meu escudo e a força da minha salvação e o meu alto refúgio, então não tem razão para eu me abater. Mas ao contrário, eu invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. O salmista, ele fala com convicção: eu tenho certeza que eu vou ficar livre dos meus inimigos. Tenha essa certeza, receba em nome de Jesus essa certeza agora dentro de você. Cordéis de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. 5 cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Não importa qual a situação, talvez você está na sua casa vendo vultos, sentindo arrepio no corpo, como se espíritos do mal estivessem na sua volta. Ao invés de você ficar com medo, declare: o Senhor te repreende. Em nome de Jesus, saia da minha casa. O Senhor te repreende. Saia da minha casa em nome de Jesus. Declare isso. Versículo 6: na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus, desde o seu templo ouviu a minha voz e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então, na angústia, invoque o Senhor, porque Ele vai ouvir a sua voz. Lá do templo, lá do céu, Ele vai ouvir você. E vai chegar aos ouvidos dele a sua oração. E quando você invocar o nome do Senhor, versículo 3,
mesmo diante dos cordéis da morte, das cordas do inferno e da angústia, você clamar a Ele, o que vai acontecer? Vai acontecer o que está no versículo 7. Então a terra se abalou e tremeu. Quando Deus ouvir a sua oração, a terra se abala e treme, porque Ele tem todo o poder. E os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Se você falar com Deus, o Senhor vai tomar a sua causa, Ele vai se indignar pela sua causa. Versículo 8: do seu nariz subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia, carvões se acenderam dele. 9: abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés. 10: e montou num querubim e voou. Sim, voou sobre as asas do vento. 11: ele fez das trevas o seu lugar oculto, e o pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. 12: ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam e a saraiva e as brasas de fogo. O Senhor virá com fogo. Aqui nós colocamos em verde o versículo 7 até o versículo 11, porque esse destaque é: o Senhor vai se levantar com grande poder. Do nariz dele sai fumaça, sai fogo. Ele toma a escuridão, ele monta sobre um querubim, ele faz as trevas o lugar em que ele entra nas trevas. E ele faz o quê? 12 em azul, porque é o que Deus faz. Ele, ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalham e a saraiva as brasas de fogo. Quando ele entra com a presença dele, ele dissipa tudo que está no seu caminho. Agora volta no laranja, porque é a oração do salmista. O salmista aqui falando: e o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e havia saraiva e brasas de fogo. 14. Ele despediu as suas setas e os espalhou, multiplicou raios e os perturbou. 15. Então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, Senhor, ao soprar das tuas narinas. 16. Enviou desde o alto e me tomou, e tirou-me das muitas águas. Versículo 17. Ele livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Versículo 18. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Veja que no 18 o salmista fala: eu estava passando por uma situação de dificuldade, em calamidade, e eles me surpreenderam, ou seja, eles vieram me atacar no dia da minha fraqueza, mas o Senhor foi o meu amparo. O Senhor é o teu amparo hoje. Talvez alguém veio e atacou você no dia da sua fraqueza, mas continue firme com o Senhor. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Deus tem prazer em você. Você que clama a Ele, você que tem o Senhor como seu rochedo, como a sua fortaleza, como o seu libertador, você que declara isso que nós lemos no versículo 2, Ele vai levar você para um lugar espaçoso. E Ele vai livrar você porque Ele tem prazer naqueles que confiam nele. 20. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, e retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Conforme a justiça dele, porque ele sempre andava na presença de Deus. Então ele está dizendo: o Senhor me recompensou, conforme a minha obediência aos mandamentos dele. Ele me retribuiu conforme a pureza das minhas mãos. 21. Por quê? Porque eu guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Vale a pena você sempre permanecer fiel a Deus. Deus, ele realmente é bondoso, ele cuida de você. Tem pessoas que quando começam a ser perseguidas, elas ficam com raiva de Deus e elas pensam: do que adianta eu seguir a Deus? Eu só sou perseguido. Não faça isso, meu amigo. Não faça isso, minha amiga. Deus permite a perseguição para revelar a você que Ele é muito maior do que você pensa. No meio da perseguição, busque a Deus, invoque a Ele. Ele te recompensará, te levará para um lugar seguro.
E ele, por quê? Porque eu guardei os caminhos do Senhor, versículo 21, e não me apartei impiamente do meu Deus. Apartar-se impiamente é sair do caminho de Deus com maldade. 22. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e não rejeitei os seus estatutos. Em outras palavras, todos os juízos de Deus estavam na minha frente, e eu continuei seguindo a Deus, e eu não recusei os estatutos dele. 23. Eu também fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade. 24. Pelo que me retribuiu o Senhor, conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos perante os seus olhos. Vale a pena continuar sendo fiel a Deus, mesmo no meio das tribulações. Deus está vendo a sua força, o seu esforço, a sua dedicação para continuar firme com Ele. E Ele te recompensará. Agora o versículo 25 e 26 em verde. Porque o que Deus faz? Com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. 26. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Se você for a pessoa do bem, o Senhor vai revelar o bem para você. Se você for sincero, ser sincero significa não ser ser transparente com Deus. Deus vai ser transparente com você e vai mostrar para você o caminho. Se você for puro, ele vai se mostrar puro com você. Mas aquele que é o perverso, aquele que persegue os outros, procura matar o próximo, destruir o próximo, aqueles que são seus inimigos, o Senhor vai se mostrar indomável. Não importa quem é o seu inimigo, ele pode pensar assim: eu sou o diretor, eu sou o supervisor, eu sou o presidente, eu sou o cara que lidera aqui. Não importa, o Senhor se mostrará indomável. Quem pode dominar o Senhor? Os seus inimigos são nada diante do Senhor. Agora volta no laranja porque é a oração, mais uma vez, do salmista. Porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos. A confiança do salmista na sua oração. O Senhor livrará o povo aflito e abaterá os olhos altivos. 28. Porque tu acenderás a minha candeia. Ou seja, Deus vai acender a minha luz, vai me trazer esperança, vai renovar a minha fé, vai me dar força de novo. O Senhor meu Deus alumiará as minhas trevas. Ele vai trazer clareza no meu caminho. 29. Porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão e com o meu Deus saltei uma muralha. Então, se eu estou com Deus, eu sei que se um exército ficar na minha frente, eu vou poder pular em cima, porque Deus vai me trazer uma estratégia para eu passar por cima disso. Versículo 30 e 31. Mais uma vez, quem é o Senhor? O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Deus, ele prova o que ele fala. E ele é um escudo para todos os que nele confiam. 31. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Então os versículos 30 e 31 são versículos para guardar no nosso coração. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Quando ele fala alguma coisa, aquela palavra ela tem prova, ela realmente acontece. A palavra do Senhor ela tem prova, ela tem lastro. Ela é um escudo para os que nele confiam. Porque quem é Deus? Quem você pensa que Deus é? Deus, ele é o Senhor. E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Quem pode dizer, eu sou uma rocha firme e segura, senão o nosso Deus? Só ele pode dizer que ele é um rochedo seguro. Agora, no versículo 32, volta o salmista fazendo a sua oração. Ele fala, Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Deus é isso, ele é o caminho perfeito, ele é o Senhor, e agora ele fala, Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Ele aperfeiçoa, ele corrige o meu caminho. Ele faz os meus pés como os das servas e põe-me nas minhas alturas. As servas, que são os veados, né, são animais muito ligeiros na corrida. Ele está dizendo, o Senhor faz os meus pés como os das servas. Ele faz os meus pés correrem mais rápido e põe-me nas minhas alturas. 34. Ele adestra as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Imagine ter força de Deus para quebrar um arco de cobre. Ele está dizendo,
Deus me dá força para vencer aquilo que eu penso que eu não consigo. Talvez você está com um desafio, pensando, como que eu vou vencer esse problema? O Senhor está adestrando as suas mãos para o combate. Ele está te dando força para que você vença essa situação. 35. Também me deste o escudo da tua salvação. Se alguém está lançando flechas, palavras ruins contra você, ele te protege, ele é o teu escudo. Coloque a palavra, o Senhor é que me protege, essas palavras não vão me atingir. A tua mão direita me susteve, a tua mansidão me engrandeceu. 36. Alargaste os meus passos e os meus artelhos não vacilaram. Então o Senhor está cuidando do seu caminho. 37. O salmista está aqui dando testemunho da sua vitória. Eu persegui os meus inimigos e os alcancei. Eu não voltei senão depois de os ter consumido. Ele está dizendo, eu venci os meus inimigos. 38. Eu atravessei-os de sorte que não se puderam levantar, caíram debaixo dos meus pés. 39. Por que isso aconteceu? 39. Pois me cingiste de força para a peleja. Fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Ele está dando o testemunho, dizendo assim, eu venci, porque foi o Senhor que me deu força. 40. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me aborrecem. O Senhor deu para o salmista a vitória completa, nos mínimos detalhes. 41. Clamaram, mas não houve quem os livrasse, até ao Senhor, mas ele não lhes respondeu. Eles clamaram até para Deus, mas Deus não respondeu eles. Versículo 42. Por que Deus não respondeu eles? Porque eles estavam praticando o mal, perseguindo de maneira injusta o povo de Deus. Então Deus não os ouviu. 42. E isso nos traz uma lição. Quando nós estamos longe de Deus e não colocamos Ele em primeiro lugar, Ele também não nos responderá. Ele respondeu o salmista, porque o salmista, como nós lemos ali, ele disse, eu mantive a minha confiança no Senhor, e Ele me retribuiu conforme a minha justiça. Agora o 42, então eu os esmiucei como pó diante do vento, deitei-os fora como a lama das ruas. É isso que Deus vai fazer com os seus inimigos. Ele vai fazer com que sejam pó, com que seja nada. Essa situação difícil que você está passando vai ficar para trás. Você não vai nem lembrar. Você vai lembrar para dar o testemunho, como o salmista aqui está dando o testemunho. 43. Livraste-me das contendas do povo e me fizeste cabeça das nações. Um povo que não conheci me servirá. 44. E ouvindo a minha voz me obedecerão. Os estranhos se submeterão a mim. 45. Os estranhos decairão e terão medo nas suas fortificações. Ele está dizendo, quem não me conhece, quem nunca me viu, quando ouvir a meu respeito dessas vitórias, vai dizer, respeitem ele, obedeçam ele, porque esse homem tem um relacionamento com Deus. Nessa parte aqui, podemos dizer que Jesus é esse homem que veio na terra e os seus inimigos, aqueles que ficaram com inveja do Senhor Jesus, os fariseus, foram lá e armaram a morte dele. Mas o Senhor Jesus, ele foi morto e foi até as trevas. Mas Deus o ressuscitou das trevas e o colocou à direita dele hoje como Todo-Poderoso, e todos devem honra e respeito a Deus. Os inimigos de Jesus, que por causa da inveja intentaram contra a vida dele, ficaram para trás. Hoje são pó, não se tem nem lembrança deles. Mas o nome de Jesus, quando nós lembramos do nome dele, nós o honramos. E vem o 44 que fala, em ouvindo a minha voz me obedecerão, e os estranhos se submeterão a mim. Os estranhos decairão e terão medo das suas fortificações. O Senhor é todo-poderoso. Versículo 46.
O Senhor vive, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. É Deus que me vinga inteiramente e sujeita os povos debaixo de mim. 48. Ele é o que me livra de meus inimigos. Sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim, tu me livras do homem violento. É Deus que vive, é Deus que realiza a vingança, é Deus que livra dos inimigos. 49. Pelo que, ó Senhor, te louvarei entre as nações e cantarei louvores ao teu nome. E por último, é ele que engrandece as vitórias do seu rei e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua posteridade para sempre. Nós colocamos aqui o 46, o 47 e o 48 em verde, porque, porque destacam a glória de Deus, a esperança de que o Senhor vive, no 46, e ele continua sendo o nosso rochedo. O 47 é ele que vinga os nossos inimigos e sujeita a eles, e o 48 é ele que nos livra e exalta a nossa cabeça. E por fim, é ele que engrandece as vitórias sobre a nossa vida. É ele que age com o bem para conosco. Então, Deus, ele continua sendo o nosso rochedo, o nosso lugar forte e o nosso libertador, a nossa fortaleza em quem nós confiamos, o nosso escudo, a força da nossa salvação, como diz aqui no versículo 2. E como nós lemos ali no versículo 30, o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é o rochedo, senão o nosso Deus? Você quer ter esse Deus como seu amigo, como seu rochedo, como seu aliado? Então, você pode ter esse Deus como seu amigo, como seu rochedo, como seu escudo, como sua fortaleza, como seu aliado, como aquele que está do seu lado, junto com você. Para isso, você deve aceitar a Jesus, porque Deus enviou Jesus para que ele morresse na terra por nós, pelos nossos pecados. E quando você aceita Jesus como teu Senhor e Salvador, você reconhece que ele te salva dos seus pecados pelo sangue que ele ofereceu na cruz, morrendo no nosso lugar. E aí você tem o seu nome escrito no livro da vida, recebe o Espírito Santo e tem acesso e amizade com esse Deus, esse Senhor que te protege e te livra de todo o mal. Se você quer aceitar a Jesus e ainda não, se você não aceitou ele ainda e quer aceitá-lo, faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, que está no céu. E me dá o teu Espírito Santo para te seguir, hoje até a eternidade. Amém. Com essa oração você aceitou Jesus como teu Senhor, então agora ele é o teu Senhor. E ele vai lutar as suas guerras. Você aceitou ele como seu Salvador, então você teve os seus pecados perdoados, porque o sangue de Jesus, derramado na cruz, limpa do pecado. Tudo que você fez de errado, ele agora passou uma borracha e apagou. E agora você está salvo. O seu nome foi escrito no livro da vida. Lá em Apocalipse, no capítulo 20, o último livro da Bíblia mostra que existe um livro da vida, que é o livro onde estão os nomes dos que receberam Jesus, e você agora recebeu ele. O seu nome está lá. E você pediu para ter o Espírito Santo e já recebeu. E esse Espírito Santo vai falar com você e vai tocar no seu coração, dizendo quando você estiver errado, dizendo assim, não faça isso. Você vai sentir isso dentro de você e você vai saber que é o Espírito Santo conversando com você e te dizendo para não fazer as coisas que você fazia e que são erradas. E ele vai colocar paz no seu coração quando você estiver indo no caminho certo. Agora procure uma igreja ou uma comunidade de fé onde você se sinta bem, faça amigos cristãos e procure o batismo nas águas. Quando você se batiza nas águas, você deixa o seu pecado lá nas águas e quando você sai lavado para ser uma nova pessoa em Jesus. Depois que você é batizado, você precisa participar sempre da ceia. A ceia é uma reunião, uma comunhão
onde um pão é partido, que simboliza o corpo de Cristo que foi partido por nós. E depois você bebe um cálice com suco de uva que representa o sangue de Jesus, que limpa do pecado. Então você, quando participa da ceia, você faz um memorial. Você lembra que Jesus morreu e o sangue dele te limpou do pecado. E você lembra que um dia esse Jesus voltará e você vai estar com ele para sempre na glória. Enquanto você estiver aqui na terra, ele vai te proteger e vai ser o teu escudo, a sua fortaleza, o seu refúgio, a sua salvação, e vai dar vitória sobre os seus adversários, sobre os seus desafios, sobre os seus inimigos. Vamos agradecer a Deus por essa mensagem do Salmo 18. Senhor, te agradecemos porque o Senhor é o nosso rochedo, o nosso lugar forte, o nosso libertador, a nossa fortaleza em quem confiamos, o nosso escudo, a força da nossa salvação e o nosso alto refúgio. Te agradecemos porque o Senhor está à nossa frente e não há nenhuma barreira, nenhum inimigo, nenhuma dificuldade, nenhum empecilho, nenhuma situação que nos possa separar do seu amor e de estarmos com o Senhor. Te agradecemos porque o seu caminho é perfeito, a sua palavra é provada, ela tem lastro, ela realmente se revela. E o salmista aqui disse: eu persegui os meus inimigos, eu os alcancei, eu os destruí, eu os esmaguei, eu venci todas as situações, porque foi o Senhor que adestrou as minhas mãos para o combate. Foi Ele que me deu forças para quebrar um arco de cobre. Foi Ele que fez os meus pés rápidos como as servas, porque o Senhor me deu a estratégia e me mostrou o caminho certo para vencer. E nós te agradecemos porque o Senhor está dando estratégia, iluminação, sabedoria para que o teu povo vença os desafios e as dificuldades, porque o Senhor é Deus. E nós te agradecemos por isso. Continua conosco hoje e sempre. Fortalece quem te aceitou agora, preparando o lugar certo para que essa pessoa possa te seguir para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.